Os Sith, em sua arrogância milenar, eles costumam enxergar os Jedi apenas como seres fracos. Para um Lorde dos Sith verdadeiro, a busca pela paz e o desapego dos Jedi, eles não passam de correntes que limitam o verdadeiro potencial da força da pessoa. Eles acreditam que a paixão, o ódio e a fúria são os únicos combustíveis que existem para alcançar o poder real. No entanto, gente, existe uma figura que até mesmo o mais orgulhoso dos Sith aprendeu a respeitar: o Grão-Mestre da Ordem Jedi. Os Grão-Mestres não ocupam esse cargo apenas por uma questão política. Eles ocupam esse cargo porque eles são o ápice da sabedoria, da experiência e do poder puro do lado da luz. Mas e se essa luz se apagasse? E se o ser mais poderoso da galáxia, do lado da luz, decidisse que a bondade simplesmente não é mais o suficiente? Hoje, gente, a gente vai descobrir exatamente porque a possibilidade de um grão-mestre cair pro lado sombrio é, comprovadamente, o maior medo que todos os Sith têm. Pra gente entender esse medo, a gente precisa olhar primeiro para como os Sith operam. Eles adoram a corrupção. Eles sentem um prazer quase doentio em ver a chama da bondade se apagando. No cânon atual, a gente vê isso através até mesmo do sangramento dos cristais Kyber, onde um Sith ele usa sua vontade, o seu ódio, a sua fúria sobre o cristal, até que ele finalmente chore ou sangre e acabe se tornando um tom vermelho carmesim. Muitos dos maiores Lords Sith que já existiram foram um dia no passado Cavaleiros Jedi. Eles conhecem essa transição, só que tem um limite que eles evitam cruzar. Eles raramente tentar o líder máximo da Ordem Jedi. O motivo principal disso é que eles dizem que o Grão-Mestre geralmente é enraizado demais na luz e que seria praticamente uma perda de tempo. Agora o motivo real, gente, é que eles têm pavor do que aconteceria se por acaso eles tivessem sucesso. Bora pegar o Yoda, por exemplo. Um dos momentos mais arrepiantes na literatura dos Legends que a gente conhece, ela acontece, gente, no livro Yoda Dark Rendezvous, o Encontro Sombrio. A história acontece no planeta Vijun, um lugar impregnado pelo lado sombrio. O Conde Dooku, Darth Tyrannus, ele recebe lá o seu antigo mestre, o Mestre Yoda, e eles têm lá uma conversa que começa, por incrível que pareça, de forma diplomática. Yoda, com quase 900 anos de idade, viajou sozinho. Ele atravessou todas as defesas de Conde Dooku apenas para fazer uma pergunta simples para ele. Yoda perguntou para ele: o que fez você cair para o lado sombrio? Conde Dooku, tentando manter a sua postura de superioridade, tentou até mesmo converter o Grão-Mestre Yoda. Ele ofereceu a ele o poder e o fim de todos os seus medos. Yoda, no entanto, com a sua humildade característica, ele rebateu facilmente cada oferta. Dooku novamente perguntou para o Grão-Mestre Yoda o que ele desejaria do lado sombrio. Qualquer coisa que ele desejar, o lado sombrio pode entregar a ele. E a resposta do Yoda foi uma simplicidade desconcertante para o Conde Dooku. Ele simplesmente disse que eu quero uma rosa. O Conde Dooku ficou muito furioso com isso. Para ele, a força serve para dobrar a galáxia, não para conjurar flores. Só que o Yoda explicou que o lado sombrio ele não pode criar, ele apenas destrói e corrompe. Yoda afirmou que ele já teve tudo. Ele já morou num palácio gigantesco, assim como o Conde Dooku. Ele já comandou exércitos e ele possui habilidades que o Conde Dooku mal compreende. O lado sombrio não tinha nada para oferecer a ele. Foi nesse momento então que o Yoda finalmente decidiu revelar para o Conde Dooku um pequeno vislumbre do que ele poderia ser, do que ele alcançaria se ele abraçasse o lado sombrio. As sombras na sala, elas pareciam estar ganhando vida. O rosto do Yoda começou a deformar, ele se transformou e na escuridão ele não parecia mais o Grão-Mestre sábio, mas algo antigo, maligno e sombrio. Conde Dooku, gente, ele viu por um breve segundo o Yoda podre, o Yoda Sith. A realização imediatamente atingiu o Conde Dooku como um soco na sua cara. Se o Yoda se tornasse um Sith, ele não seria somente um rival, ele seria o fim da galáxia. O próprio Darth Sidious, ele seria aniquilado. O universo ainda não compreendia o tipo de maldade, gente, que um ser com 900 anos de idade com domínio na força poderia desencadear se ele decidisse simplesmente parar de se conter com a luz. Conde Dooku, um dos Lords Sith mais elegantes e poderosos da história, ele ficou literalmente tremendo de medo. Ele percebeu que a única coisa que mantinha a galáxia e o Sith a salvo
era uma escolha voluntária da parte do Mestre Yoda para se manter no lado da luz. Um pouco no futuro agora, anos depois, na era da nova ordem Jedi do Luke Skywalker, a gente tem um outro exemplo desse pavor. Jacen Solo, filho do Han Solo e da Leia, ele começou uma queda para o lado sombrio devido a uma visão. Ele viu o trono do equilíbrio, a gente pode dizer, onde uma figura blindada e sombria governava a galáxia com um punho de ferro absoluto. Jacen Solo se convenceu que aquele homem era o seu tio, o grão-mestre Luke Skywalker. O medo de Luke de se tornar esse ditador foi o que impulsionou o Jacen Solo aí, uma das coisas pelo menos, a se tornar um Lord Sith no final. Ele acreditava que precisava de um poder maior para parar o seu tio, caso isso um dia acontecesse. O que o Jacen Solo, Kaidas, não conseguiu entender é que ele estava vendo na realidade era o Darth Krayt. Mas o simples pensamento de um Luke Skywalker sombrio na mente do Jacen Solo, na mente do Darth Kaidos, já foi o suficiente para aterrorizar qualquer um que conhecesse o seu poder. Houve um momento na história onde o Luke Skywalker ele cansou dos joguinhos do Darth Kaidos. Ele rastreou seu sobrinho até uma nave capital e, sem sacar seu sabre de luz, sem gritar, sem nada, o Luke simplesmente usou a força. Usando somente a sua mente, Luke Skywalker prendeu o Kaidos em sua cadeira. Kaidos, um Lord Sith que foi capaz de enfrentar múltiplos Jedi, ele sentiu como se estivesse sendo esmagado por um planeta. Ele não conseguia mover sequer um dedo. Luke Skywalker disse calmamente pra ele que se ele estivesse lá pela vingança pela morte da Mara Jade, algo que o Kaidos causou no passado, não restaria nada de Kaidos a não ser as cinzas espalhadas pelo vácuo. Nesse momento, Darth Kaidos, Jacen Solo, ele sentiu verdadeiro medo. Ele percebeu que o Luke Skywalker passava 99% do seu tempo contendo o seu poder. O grão-mestre Luke operava em um nível de poder tão vasto que a distinção entre o viver e morrer para os seus inimigos era apenas uma questão se o Luke naquele dia tinha decidido ser gentil ou malvado. No fim das contas, os Sith realmente preferem que os grão-mestres da Ordem Jedi continuem lá quietinhos, sendo fracos e bondosos. Eles sabem, gente, que enquanto o grão-mestre lá continuar seguindo o seu códigozinho Jedi, eles têm pelo menos uma chance de continuar operando nas sombras. Se o Yoda ou Luke Skywalker decidissem em qualquer manhã que a galáxia seria melhor sob seu comando total, gente, os Sith seriam os primeiros a serem exterminados. Não tem outra solução. Não haveria regrinha de 2, não haveria planos mirabolantes, haveria somente a aniquilação total sob o peso de uma força que não conhecia nenhum limite. Mas deixem nos comentários, gente, como é que vocês acham que seria um Luke Skywalker sombrio e um Mestre Yoda Sith? Qual dos dois vocês acham que seria um Sith mais poderoso? E se você gostou do vídeo, cara, se contenha, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.